Vamos falar sobre relação jurídica. Pois muito bem. Se estivesse em sala de aula, eu colocaria essas 4 definições, que são muito parecidas, já antecipo dando um spoiler, né? E depois eu faria uma pergunta. Eu recomendo assim, leiam as 4, tentando entender, e aí depois eu vou fazer uma pergunta, né, em cima dessas definições. Mas como não estamos em sala de aula, não tem como interagir, vamos lá então para o exercício aqui. Eu vou ler as 4 de forma um pouco pausada, não vou explicar absolutamente nada e depois eu vou fazer a pergunta. Ou se eu estiver muito rápido, estiver com dificuldade de entender, dá uma pausa no vídeo, lê todas e fica atento à pergunta que eu vou fazer depois. Então vamos lá. Pela ordem que está no slide, Miguel Reale disse que relação jurídica é quando uma relação de homem para homem se subsume ao modelo normativo instaurado pelo legislador. Essa realidade concreta é reconhecida como relação jurídica. 2 observaçõezinhas só. Homem para homem é uma definição antiga, hoje politicamente incorreta, né? Seria de ser humano para ser humano, numa substituição. E subsume, né, que é uma palavra rara, no sentido de se encaixa, se adequa, tá, ao modelo normativo. É nesse sentido, tá? Uma palavra estranha, né? Hermes Lima. Relações jurídicas são relações da vida social entre pessoas consideradas sujeitos de direito e cujos efeitos a lei garante. Sem nenhum comentário. Pontes de Miranda. Relação jurídica é a relação interhumana a que a regra jurídica incidindo sobre os fatos torna jurídica. Também não há necessidade de nenhum comentário. Savigny, por último, relação jurídica é um vínculo entre pessoas em virtude do qual uma delas pode pretender algo a que a outra está obrigada. Bueno, colocada a pergunta, feita a leitura das 4 definições, eu tinha dado um spoiler antes dizendo que elas são parecidas. Pois bem, eu quero saber qual é a diferente, qual que tem um aspecto diferente. Tem coisas que são ditas em 3, então já vamos também outro spoilerzinho, outra dica. Tem 3 que dizem praticamente a mesma coisa, mas tem um que foge dessa, né, tem um que é o diferente nessa história. Então vamos direto à solução da resposta, né? Pegando aqui os destaques. Miguel Reale, Hermes Lima e Pontes de Miranda usam os 3 a expressão regra jurídica, lei ou modelo normativo, ou seja, as normas, né? As normas jurídicas, a legislação, conjunto de normas, regra jurídica, que é sinônimo de norma jurídica. E o Savigny não fala nada a respeito nem de lei, nem de regra, nem de modelo normativo, nem de norma, é só ler de novo. A relação jurídica é um vínculo entre pessoas em virtude do qual uma delas pode pretender algo a que a outra está obrigada. O que eu quero colocar, então, nessa explicação? Então, vou fazer 2 explicações só, né? Os 3 primeiros, Reale, Lima e Miranda, os 3 primeiros dizem mais ou menos a mesma coisa, pode dizer o seguinte, que as relações jurídicas, antes de serem relações jurídicas, são relações sociais. Então tá aqui, ó. O Hermes Lima talvez seja mais claro, né? Relações jurídicas são relações da vida social, tá? O que é uma relação jurídica? É a relação interhumana, entre pessoas, social. Quando uma relação de homem para homem, certo? Quer dizer, ser humano para ser humano, uma relação social. Então todos eles dizem que é uma relação social. O Savigny também diz isso. Relação jurídica é um vínculo entre pessoas, também. Né? Nesse sentido, todos dizem a mesma coisa. Só que aí, na segunda parte da definição, eles identificam, mas não é uma relação social qualquer. Por quê? Porque ela se encaixa no modelo normativo. Os efeitos dela são garantidos pela lei, certo? Ou a regra jurídica incide sobre ela. Então, eles condicionam para dizer a diferença. Então, a relação jurídica, antes de ser jurídica, é uma relação social. Só que tem uma diferença.
sobre elas existe uma norma. Então, aí ela deixa de ser só uma relação social e passa a ser uma relação jurídica. A melhor relação social, me parece, que explica esse fenômeno, para que vocês visualizem isso, seria a união estável. A união estável é uma relação social, certo? Uma relação de afeto entre pessoas, né, de sexo diferente ou do mesmo sexo, que passam a conviver juntos, a repartir sua intimidade, né, ter uma vida íntima, né, a contribuir igualmente para o sustento daquele lar. Né? Então, mas quando as pessoas passam a viver juntas, incide uma norma, ou seja, tem uma lei, tem uma regra jurídica que regula aquilo ali. Então, além de ser uma relação social, é também uma relação jurídica. Mas tem relações sociais que não são relações jurídicas. Então, vamos a um exemplo da amizade, né? Duas pessoas amigas. Elas convivem, é uma relação social. É uma relação jurídica? Não, não tem nenhuma norma incidindo sobre aquilo ali. E para vocês verem a transformação, por exemplo, né? Para vocês entenderem, vamos imaginar um casal de namorados. Namoro é uma relação social, não é jurídica, não é regulada por lei. Mas, de repente, o rapaz engravida a moça, certo? E aí acontece um fenômeno, né? E aí essa relação, que era uma relação social, um namoro, sem nenhuma consequência no mundo jurídico, passa a ser uma relação de pai e mãe. E aí nós temos aí uma norma incidindo sobre essa situação. Estão entendendo, então? Tem situações da vida social que não interessam ao direito, então são só relações sociais. Mas quando a relação entre duas pessoas entra para dentro do direito, ou o direito incide sobre aquela situação, essa relação passa a ser jurídica. Pois bem, o Savigny é o diferentão, porque o Savigny não fala nem em modelo normativo, nem em lei, nem em regra jurídica. Então ele diz que, olha só, interessante, é importante prestar atenção no que ele diz, é um vínculo entre pessoas, uma relação social, em virtude do qual uma delas pode pretender algo a que a outra está obrigada. Então, usando aquele exemplo, né, do, do filho que entrou com pedido de alimentos, né, de indenização por falta de carinho, né, percebam, né, a pessoa não tem nada na lei que obrigue o pai a dar carinho para um filho. Já falamos sobre isso, né? Então, a questão aqui é a seguinte: mas a pessoa pode pretender, que de repente o filho acha que é merecedor de uma indenização, né? Porque aquilo lhe causou danos, né? E ela tem que provar. Então, presta atenção, independe da lei. Né? Independe da lei. Assim também as primeiras relações homoafetivas, né? As primeiras relações, não havia norma, né, dizendo que aquilo ali era uma união estável e que teria consequências jurídicas, até que alguém tentou, certo? Então, o que eu quero dizer é que ela pode ser jurídica mesmo não tendo lei. Então, a definição de Savigny é um pouquinho mais ampla, ela sai fora da casinha, né, para levantar essa possibilidade de considerarmos uma relação jurídica mesmo sem ter uma previsão legal, tá certo? Eu não vou dizer que esses aqui estão errados e esse está certo, nem o contrário, certo? Eu vou só apresentar para vocês que, na verdade, são 4 definições, mas 3 falam a mesma língua, tá certo? Porque fazem referência à figura da norma jurídica, ou da lei, ou do modelo normativo. E a outra dispensa essa situação. Então, são pontos de vista diferentes, certo? Não necessariamente que um está certo e o outro está errado. Eu gosto tanto das que dizem, das que condicionam a existência de uma norma, quanto aquelas que acham que também não necessariamente, até porque, na prática, realmente, muita gente tenta o reconhecimento de alguma relação jurídica, mesmo que a lei não fale sobre isso. Se fôssemos retornar um pouquinho na história também, né? Por muito tempo não se admitia
que uma pessoa, normalmente homens, né, tivessem duas esposas, certo? Seria bigamia, era previsto como crime, né? Mas hoje já há precedentes judiciais nesse sentido, né? Fazendo que um cidadão que tenha duas esposas, duas famílias, se obrigue igualmente com as duas, né? Ou seja, reconhece a relação jurídica paralela, né? A pessoa tem a matriz e a filial, né? Que antigamente se dizia, tem até música sobre isso, tá bem? Então esse é o conceito de relação jurídica. Pois bem, aí o Jean Dabin, né, fez uma separação das relações sociais, né, que é interessante, relações sociais, em três tipos. Essa classificação dele, aparentemente, não tem nada a ver com o conceito, né? Mas como ela fala de relações sociais, e eu acabei de explicar que as relações jurídicas, antes de serem jurídicas, são sociais, ele fez uma classificação que me parece interessante para uma reflexão sobre a relação jurídica. Ele diz que tem três tipos, certo? Então ele diz assim, tem as negativas ou prejudiciais ao interesse coletivo, né, relações que não fazem bem à sociedade, e aí o Estado deve proibi-las, tá certo? Poderíamos pegar talvez, né, como exemplo, né, de relação social proibida, né, seria essa que eu acabei de falar, né, do adultério, né, da bigamia, né? Então, de repente o Estado proíbe, certo? Não pode fazer isso aí. Tem as benéficas ao interesse coletivo, e aí o Estado deve tornar expressa a sua licitude, dizer então da sua importância, discipliná-las e até mesmo estimulá-las. Então é o seguinte, o Estado, né, diante de uma relação social que é positiva, né, que é benéfica ao interesse, que seria o caso do casamento, né? Então ele não só diz que é permitido, como ainda regula e até mesmo estimula que as pessoas se casem, tá certo? Então seria mais ou menos por aí o raciocínio. Mas o mais importante não são essas duas, porque aqui nós poderíamos dividir essas duas em proibidas e permitidas, né? Vai ficar naquele maniqueísmo, né? Naquela coisa, ou é a favor ou é contra, né? Mas essa aqui que me parece a classificação mais importante, que são as toleráveis. O Estado não as proíbe, mas também não as declara lícitas, por falta de oportunidade ou por impotência. Aqui, então, o que tem de interessante? É que tem muita coisa que a gente faz em sociedade, tem muitas relações sociais que o Estado não está nem aí, certo? Não proíbe, mas também não declara lícita, né? Então, a prostituição, né, não é proibido, mas também não é lícito, né? A não ser pelo princípio de que o que não é proibido é permitido. Mas olha só que interessante. Por que ele não faz isso? Por falta de oportunidade ou por impotência? Falta de oportunidade para dizer o seguinte: como nunca aconteceu esse caso, né, nunca aconteceu do Estado se preocupar em regular isso aí. Nunca tinha acontecido aquilo ali. Né? Então, vamos lá, o ejaculador do ônibus. Nunca tinha acontecido aquilo ali. Né? Então, não havia oportunidade. Quando acontece a oportunidade, quando ocorre o fato, aí o Estado vai ter que se posicionar, proibindo ou permitindo aquela conduta. Ou por impotência, que seria o caso quando o Estado admite que não tem como evitar. Então, essa questão, por exemplo, né, essas questões éticas, né, que são, vamos dizer assim, sinais de preconceito, de discriminação, como, por exemplo, né, os jovens não cederem o lugar para os mais velhos dentro do ônibus, né, ficarem sentados, né, e deixando os velhinhos em pé. Né? Aí o Estado, de alguma forma, reconhece que é impossível regulamentar isso aí. Né? Então, aí é uma questão de impotência. Né? Então, é por isso que eu sempre digo assim: as políticas de discriminação positiva, todas elas partem do pressuposto de que o Estado assume uma impotência. Ele não tem como evitar a discriminação dos velhos, a discriminação das mulheres, a discriminação dos negros. Então, diante da impossibilidade de evitar e de saber que aquilo vai continuar existindo, ele cria políticas de discriminação positiva para uma espécie de compensação. É esse o raciocínio. Né? Então, muito das políticas de discriminação positiva decorrem exatamente dessa impotência. E o outro caso que eu falo de brincadeira, só para, né, que a gente já examinou essa questão, seria, por exemplo, por que não pode, não regulamenta o uso da camisinha? Né? Países aí obrigam o uso da camisinha. E aí tu vai pensar, porque regulamentar o uso da camisinha é uma questão tão íntima do casal que o Estado é impotente para regulamentar isso aí.
Então, acho que me parece de forma inteligente, né, o Estado brasileiro não regulamenta o uso da camisinha, exatamente por ser impotente. Por quê? Porque, na verdade, não tem como eu obrigar alguém na hora íntima ali do casal, né, de que eles usem camisinha ou não usem camisinha. Não, isso não é competência do Estado. Assim como não é competência do Estado dizer que o pai tem que fazer carinho, que o marido tem que ser amoroso, certo? Com a sua esposa. Então são coisas que, né? Mas é aquela coisa, de repente acontece algum fato que gere, né, uma reação, e aquilo que foi tolerado poderá não mais ser tolerado. Então, por muitos anos se tolerou o consumo de cigarro em locais fechados, certo? Até o momento em que parou de se tolerar. Então, é muito importante destacar que tem situações sociais, tem condutas, né, tem ações que só não foram regulamentadas ainda porque não houve uma oportunidade para isso. Ou quando, refletidamente, pensadamente, o Estado não se mete naquela questão porque reconhece que não tem como intervir naquela situação. Por isso, então, a importância dessa separação aí da relação jurídica do DABIN, tá certo? Vamos agora aos elementos da relação jurídica, tá? E aí sempre lembrando que os elementos seriam os ingredientes da receita, né? O que eu preciso ter para ter uma relação jurídica? Então, vou falar agora, mas vamos interromper o vídeo para não ficar muito longo daqui a pouquinho, só para a introdução do tema elementos, né? E aí diz na primeira linha, né, do texto: toda relação jurídica se dá entre sujeitos, que levam a denominação de sujeito ativo e de sujeito passivo. Não há absoluta novidade aí para vocês, né? Para vocês sabem já o que é isso, a gente já passou por isso, o estudo desse tema, então não há porquê. Então, elementar, se eu disse que era uma relação social, né, e a gente falava sobre isso aqui, o que é uma relação jurídica? Antes de ser jurídica, ela é uma relação da vida social, uma relação de ser humano para ser humano. É óbvio, no caso, que o primeiro elemento seria esse. Então, a relação jurídica prescinde, né, é imprescindível, no caso, né, de duas pessoas, pelo menos, dois lados, que a gente já sabe que atendem pelo nome de sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é o titular do direito subjetivo de ter ou de fazer o que a norma jurídica não proíbe e que tem a autorização normativa para ingressar em juízo contra o sujeito passivo, que por sua vez é o portador de um dever jurídico e deve respeitar o direito do sujeito ativo. Continuamos nos elementos, então, no próximo vídeo.